Na Era Mítica, o Rei Demônio da Tirania acabou com os humanos e até derrotou os deuses, mas no fim ele se sacrificou para trazer a paz. 2000 anos depois ele reencarnou, só que ele percebeu que o seu nome sumiu da história. Bom, meu mano, eu não sei o que esse cara vai fazer quando descobrir quem apagou as memórias da sua história, mas eu sei o que ele vai fazer com quem não deixou o like nesse vídeo, mano, que deu trabalho, hein? Esse anime aí é muito bom e eu tô feliz de trazer aqui pra vocês, então só aproveitem, mano. Tamo junto e lembre-se, o Drezinho Nimes amo você. A história começa em Delgate, onde os descendentes do nosso prota são escolhidos para treinar na academia do Rei Demônio. No dia do exame de entrada, vemos uma garota nervosa indo pra academia. Ela acaba esbarrando em alguém e derruba sua carta, mas um garoto pega e vê que o nome dela é Misha Necron. Ele devolve a sua carta e os pais deles fazem aquele show desejando boa sorte na prova. Indo pra entrada, ele se apresenta como Anos Voldigold. E mano, eu não vou aceitar nenhum tipo de piadinha aí nos comentários, tá? Esse é mesmo o nome dele, tá aparecendo aí na tela. Se você não comentar, eu não vou comentar. Vamos seguir nossa vida, ok? Fechou então. Mas simplesmente um garoto aparece do nada querendo bancar o valentão. O Anos nem dá bola. E o garoto chamado Zerpes fica puto e solta uma magia de fogo dizendo ser um nobre da família hindu. O nosso prota não faz ideia de quem é esse moleque. E ele simplesmente suspira e o fogo some. O Zerpes fica chocado sem entender o que aconteceu. E o Anos explica. A chama era fraca demais e ele só assoprou, e ainda usa sua voz para fazer o cara ficar parado. Nisso ele segue pro exame, enquanto anunciam que a parte prática vai começar. Dentro da academia, o Anos descobre que a primeira fase é um duelo. Quem perde é eliminado e quem ganha entra. Ele se prepara e vê que seu oponente é o mesmo Zerpes, agora usando uma armadura antidemônio que bloqueia a magia. O Zerpes fica todo confiante e saca uma espada flamejante da família, dizendo que ela amplifica seus poderes. Ele parte pra cima, mas o nosso prota comenta que isso aí não é nada demais, se só amplifica alguém fraco, e apaga as chamas de novo. Todo mundo fica chocado, então o Anos decide que vai deixar a coisa divertida, e fala que vai vencer sem se mexer ou usar magia. O Zerpes acha que ele tá só inventando uma desculpa por não conseguir atravessar a armadura, mas do nada os seus órgãos começam a explodir. Ele fica em choque e o Anos revela que é só o som do coração dele causando os danos. O Zerpes cai no chão, mas se recusa a desistir. O Anos pisa nele e o cara ainda insiste. Então o nosso prota estala os dedos e apaga o sujeito. Percebendo que exagerou, ele revive o Zerpes e pede para ele se render, mas o cara começa a insultar. O Anos então mata o cara de novo, revive e pergunta se agora vai desistir. Mas o Zerpes, como um bom nobre teimoso, não cede. O nosso prota não tá nem aí e mata ele centenas de vezes com a galera toda horrorizada assistindo. E quando ele vai matar de novo, o Zerpes finalmente se rende, implorando pra parar. E esse foi o fim do duelo. Na segunda fase, eles avaliam os poderes mágicos. A Misha manda bem e tira nota alta. O Anos tira 0 e acaba quebrando o cristal, mas a Misha percebe que foi pelo excesso do seu poder. Depois tem a prova teórica sobre o Rei Demônio, e o Anos acha isso fácil demais. No fim do dia, ele vê a Misha esperando por ele, e ele convida ela pra comemorar na casa dele e ela topa. Ele segura a mão dela e usa magia de teleporte, e a Misha estranha, já que essa magia se perdeu na Era Mítica. Depois em casa, a mãe dele comemora o sucesso na prova e não acredita que ele fez isso só com um mês de vida. Ele apresenta a Misha e a mãe surta, achando que é a namorada, e o pai fica todo orgulhoso, achando que o filho já tá se adiantando na vida. Durante o jantar, a mãe pergunta o que a Misha gosta nele, e ela diz que ele é gentil, lembrando que ele pegou a sua carta. A mãe fica toda feliz e vai fazer a comida. Depois, Anos acompanha a Misha até em casa e pergunta sobre o pai dela. A Misha explica que o homem na academia é só um guardião e que nunca viu os pais. O Anos diz que foi um bom dia e decide chamá-la de amiga, e ela fica feliz com isso, mas de repente uma magia os envolve e um tipo de arena aparece. Um homem surge nas sombras. É Leor Hindu, o irmão do Zerpes, vindo se vingar. Ele simplesmente pega o irmão pelo pescoço, dizendo que a família não precisa de fracos, e o eletrocuta até morrer. O Leor se diz descendente do Rei Demônio e acha um absurdo ser desrespeitado por mestiços, e o nosso prota responde que o que importa não é o sangue, e sim o poder. O Leor então se irrita, chama os comparsas e ameaça matar o Anos, mas o nosso prota interrompe a magia deles com os seus poderes, e os feitiços acabam explodindo. O Leor fica sem entender. Quando eles perguntam o que ele fez, ele explica que só bagunçou a magia deles, dizendo que não tem chance contra ele. Mesmo assim, o Leor não aceita perder para um mestiço e apela para uma magia proibida, que só a realeza pode
usar. Ele libera todo o seu poder e toma conta do lugar com a sua magia, mas ele percebe que o nosso prota nem se mexeu. O Ano saca na hora. É magia de origem, que usa o poder do Rei Demônio emprestado, mas isso não funciona nele, já que ele é a fonte desse poder. Ele nota que o Leor é inexperiente e resolve dar uma chance. Ele ressuscita o Zerpes, que volta como um zumbi. O Zerpes pergunta por que ele foi morto e tenta atacar, mas nada funciona. O nosso prota então explica que os zumbis ficam mais fortes com o ódio de quem os matou. Então sugere que o Leor reconheça o irmão e relembre os momentos juntos para acabar com esse rancor. O Leor se recusa, mas o Zerpes vai atacá-lo e ele entra em pânico. O Anos manda ele chamar o nome do irmão e o Leor grita Zerpes, enquanto lembra do passado, mas o campo explode e os dois morrem. O Anos fica decepcionado com os laços fracos dessa era, mas usa sua magia para salvar a Misha e apaga o lugar da existência. Ele fica frustrado com o quanto seus descendentes enfraqueceram, e quando perguntam quem ele é, ele revela: ele é o verdadeiro Rei Demônio da tirania. Lá na Era Mítica, o Anos enfrenta o herói, mas explica que matá-lo não vai encerrar a guerra. Mesmo sem demônios, os humanos arrumariam outro inimigo. O herói quer acreditar na humanidade, então o Anos propõe criar uma barreira entre os mundos, sacrificando seu poder mágico. O herói pergunta por que ele quer paz, mas o nosso prota responde que os demônios não são o problema, ele só está cansado de tanto sofrimento. O herói decide confiar nele e inicia um ritual, cravando a espada no coração de Anos. Um raio de luz cobre tudo e a barreira entre os reinos se forma. 2000 anos depois, o Anos desperta e seus novos pais estão prestes a dar um nome para ele, mas ele já fala no primeiro dia e pede para ser chamado de Anos. No primeiro dia de aula, a Misha comenta que ele foi o único a tirar 0 na prova de conhecimento, e ele acha isso muito estranho. Ele pergunta sobre o Rei Demônio, mas ela diz que não pode falar, então ele lê os pensamentos dela e descobre que mudaram o nome do Rei Demônio para Avos de Livéia. Ela explica que o nível do aluno é medido por quanto ele se parece emocionalmente com o Rei Demônio. Ela vai contar quem tem o maior nível, mas aí uma garota passa e a interrompe. A professora Emília mostra o feitiço da próxima tarefa, um duelo em equipe. Os alunos precisam escolher os capitões. Vários se oferecem, incluindo nosso prota, mas ela diz que ele não pode por ser um mestiço. Ele promete provar que é melhor que todos e aponta uma falha no feitiço, ajustando o fluxo mágico. O círculo mágico fica 2 vezes mais forte, chocando todo mundo. Então a Emília deixa ele se candidatar. Os líderes se apresentam e uma garota se apresenta como Sasha Necron. A Misha diz que é sua irmã, mas Anos estranha, já que a Sasha é sangue puro e a Misha é híbrida. Ela explica que foi uma decisão da família. Os alunos então são divididos em 4 grupos e todos querem estar com a Sasha, mas ela vai até o nosso prota achando que ele não tem chance, já que só tem a Misha no time. Ela chama a Misha de boneca sem alma, mas o nosso prota diz que ela tá enganada e que bonecas também têm alma. A Sasha se irrita e usa o seu olho da destruição contra ele, sem sucesso. O Anos então mostra que também tem esse poder e avisa pra ela não subestimá-lo. Ele elogia o nível mágico dela e a convida para entrar no time junto com a Misha, mas a Sasha diz que nunca nem considerou a Misha sua irmã. Depois da aula, a Sasha propõe um acordo: se ela perder o duelo, ela entra no time. Se vencer, o Anos vira escravo dela. Ele topa na hora, já que sabe que não tem como perder. Ela sai confiante, mas ele percebe que ela ainda não controla bem os olhos. Uma semana depois, o duelo acontece na floresta. Eles firmam o pacto e o jogo começa. O objetivo é derrotar o líder do outro time. A Sasha e o seu grupo constroem uma fortaleza. A Misha pergunta o plano do nosso prota e ele diz que vai surpreender. Ela ergue 3 castelos com magia e a Sasha acha que é só uma ilusão. Ela decide atacar primeiro, mas o nosso prota já tá indo direto pra fortaleza. A Sasha se prepara, mas ele ouve tudo o que ela diz, dizendo que a magia de proteção é fácil de quebrar. Ela tenta manter a calma, achando que ele não vai passar nas defesas, mas ele simplesmente ergue o castelo e o joga no céu. Ele brinca com eles, jogando todos longe. O castelo explode e o pessoal se machuca, mas a Sasha ainda quer lutar. Ela então sugere usar o Geo Graze, o maior feitiço de fogo. Eles combinam o poder e disparam tudo. O nosso prota admira o esforço, mas responde com uma simples chama que atravessa o feitiço e quebra todas as defesas, acertando o castelo e jogando todos para longe. A Sasha ainda se levanta e pergunta como ele conseguiu usar esse tipo de magia sozinho, mas ele revela que só usou um Grace, o feitiço de fogo mais fraco. Ele venceu porque é simplesmente mais forte. Ele lembra o acordo e ela diz que vai se vingar, mas sabe que não pode quebrar o pacto. Ela
entra no time dele achando que ele só fez isso pela Misha, mas ele diz que tem outro motivo. Os olhos dela são lindos, pois irradiam uma das formas mais elegantes de magia que ele já viu. Nisso, eles vão até a casa do Anos. A sua mãe comemora a vitória e surta ao ver o Sasha, enquanto o pai acha que ele está namorando duas garotas. Nisso, eles jantam. Depois, o nosso prota leva as duas pra casa e nota que elas estão mais próximas. E na despedida, a Sasha agradece por ele ter ajudado a se reconciliar com a Misha. Ela diz que ele foi o único que a desafiou de verdade e pergunta o que ele faria se tivesse um destino selado. Ele responde que mudaria esse destino. Nisso, ela o acha incrível e o beija, mas diz que foi só como amiga. Ele agradece o presente e ela cora. À noite, a Sasha conversa com a Misha sobre o nosso prota e lembra que ela sempre foi a única que a olhou nos olhos sem medo. A Sasha então pede perdão, sabendo que não foi uma boa irmã. A Misha não guarda mágoas e elas fazem as pazes. Na academia, o Anos descobre que o aniversário da Sasha é no dia seguinte e a Misha pensa no que vai comprar pra ela. Ela se senta à mesa e lembra que tá todo mundo do mesmo lado e conta que seus antigos colegas querem se juntar também, mas o Anos já dispensou geral porque acha que eles não servem pra nada. Então ela explica que eles vão precisar de mais gente para as próximas provas. A aula começa e a Emília comenta que o Rei Demônio tá previsto para reencarnar esse ano, então vai rolar uma aula especial com um dos 7 anciões ensinando uma magia. Nisso a gente descobre que esses anciões foram criados pelo próprio Rei Demônio e herdaram o sangue dele. O ancião Yves Necron aparece e logo o Anos chama ele, querendo saber se ele se lembra dele. A Emília pede desculpas pela forma como o Anos fala, mas o Yves fica curioso e pergunta se eles se conhecem. Ele conta que perdeu a memória dos últimos 2000 anos. O nosso prota então tenta forçar ele a lembrar, o que choca a turma, mas aí percebe algo e solta ele. O Yves finge que nada aconteceu e segue com a aula. Depois, o Anos vai conversar com ele e diz que restaurou as suas memórias, mas parece que mexeram no passado e agora o Yves acredita que o Rei Demônio é outro, Avos de Ilvelha. O Anos então percebe que alguém reescreveu a história e apagou tudo da memória dele. O Yves ainda desconfia do nosso prota, achando que ele pode estar mentindo para tomar o lugar do mestre dele, então decide ficar neutro por enquanto. O Anos então vai falar com a Misha e encontra ela olhando para uma carta do guardião dela. Ele pergunta por que ela ainda não abriu e ela diz que prefere guardar como um amuleto. Enquanto isso, a Sasha tá com outros alunos e eles perguntam por que ela anda com o Avos e a Misha, chamando os dois de esquisitos. Ela se irrita e usa os olhos da destruição para rachar o chão antes de sair. Na próxima aula, a professora manda os alunos pegarem itens mágicos num calabouço e avisa que quem pegar pode ficar com o item pro time. A galera então sai correndo e a Sasha estranha porque o nosso prota tá tranquilo. Ele diz que quer pegar o cetro que tá no nível mais profundo, mas ela fala que nem os professores conseguiriam ir até lá e nem sabe se o cetro existe, mas ele garante que vai encontrar e avisa que eles estão entrando no castelo dele. Eles descem então e percebem que os monstros já foram derrotados por outros alunos. O Anos então sugere que a Misha pegue um item do tesouro para dar de presente de aniversário para Sasha. Ele pergunta se ela também quer algo e ela revela que faz aniversário no mesmo dia da Sasha porque elas são gêmeas. Nisso eles acham que chegaram num beco sem saída, mas o nosso prota revela uma passagem secreta. A Sasha tenta usar magia para ver através da parede, mas não consegue, e o nosso prota explica que tem proteções ali. Então ele quebra tudo e mostra um corredor escondido. Eles chegam num jardim secreto que era usado para ativar magia natural, mas o nosso prota estranha porque tá diferente de 2000 anos atrás. Eles acham a porta da sala do tesouro, mas a Misha nota que ela tem proteção anti-magia, mesmo com a magia mais forte dela não rola. Então o Anos mete a força bruta e abre a porta. Lá dentro, as meninas veem que o cetro realmente existe. A Sasha fica encantada e o Anos leva a Misha para escolher um presente para ela. Ela pega um manto de fênix, achando que combina com a irmã. Quando eles voltam, a Misha dá o presente e a Sasha decide experimentar. Ela manda o nosso prota sair do quarto para se trocar e a Misha agradece pela ajuda, mas logo depois o Anos percebe que a Sasha matou entre aspas a Misha. Ela começa a se exibir dizendo que os homens sempre baixam a guarda depois de um beijo. O Anos acha que é encenação, mas ela quebra o pacto entre eles, o que não era para ser possível. Ele percebe que a Misha ainda tá viva e conclui que a Sasha tá mentindo. Ela ri e fala que a Misha é só uma boneca criada para ser usada por ela. A Sasha lança um feitiço para acabar com a Misha se ele tentar prendê-la, mas quando ativa o feitiço de novo, o Anos a captura e o ferimento da Misha desaparece. Era tudo uma ilusão. Ele revela que curou a Misha logo depois que entrou no
no quarto. Ele percebeu que os olhos da Sasha só ativam quando ela tá emocionalmente abalada, mas não ativaram quando a Misha desejou feliz aniversário, só quando ganhou o presente. E isso deixa ele desconfiado. A Sasha então ativa os olhos e começa a destruir tudo, mas o nosso prota nem se abala e prende ela com magia. A Misha então implora para ele perdoar a irmã, e então ele a solta. A Misha tenta ajudar, mas a Sasha pega o cetro e foge voando. O Anos ignora isso e pede para a Misha contar a verdade. Ela explica que não é uma boneca mágica, mas vai desaparecer à meia-noite. Ela é uma cópia da Sasha, criada por um feitiço que divide uma pessoa em duas, feito pelo Ives. A magia só dura 15 anos e elas vão se fundir de novo. O nosso prota entende que isso foi feito para aumentar o poder da Sasha, e a Misha conta que sempre foi tratada como se não existisse, mas ficou feliz por ele ter virado amigo dela, como se fosse um milagre. Então o nosso prota abraça, chama ela de boba e diz que ela devia viver como se realmente existisse. Enquanto isso, a Sasha fica confusa ao ver a porta sumir e o nosso prota aparecer atrás dela dizendo que a Misha quer fazer as pazes. A Misha pergunta se a Sasha a odeia, mas ela desvia do assunto e propõe um desafio. Se o nosso prota conseguir ativar um dos círculos mágicos dela, ela responde às perguntas. Ele percebe que ela quer que ele use um feitiço de sincronização de fontes para falhar de propósito, mas mesmo assim ativa o círculo. A Sasha então lembra do tempo que passaram juntas quando eram crianças, e como só a Misha ficava com ela mesmo sabendo quando todos tinham medo dos olhos dela. Já a Misha era ignorada por todos, e a Sasha pesquisou feitiços para mudar esse destino. O feitiço começa a funcionar e ela revela que quer trocar de destino com a Misha, tornando a Misha o corpo original, mas para isso a Misha teria que rejeitá-la. Então a Sasha tentou fazê-la odiá-la, só que a Misha diz que ama a irmã. A Sasha aceita o seu destino e ativa o feitiço, mas ele falha porque a Misha se recusa a odiá-la. Ela começa a chorar e implora para que a Misha rejeite, mas a Misha diz que tá tudo bem, que sempre vai ficar com ela como parte dela. Ela se sente feliz por ter se reunido com a irmã e diz que viveu 2 milagres, mas o Anos avisa que o verdadeiro milagre ainda vai acontecer. Ele diz que se voltarem no tempo até o momento da fusão, onde elas eram 2 pessoas separadas, o feitiço pode unir as 4 fontes e transformar as 2 em gêmeas de verdade, mas elas não são fortes o bastante, então ele dá parte do poder dele e pede que acreditem que ele é o verdadeiro rei demônio. Mas de repente o Ives atravessa o teto e enfia uma lâmina no nosso prota, achando que ele tá impedindo a Sasha de se tornar o receptáculo perfeito pro mestre dele. O Anos então diz que o mestre dele já tá vivo, e empurra o cara de volta e se prepara para mandar as meninas pro passado. Mas aí o deus guardião do tempo aparece e diz que vai punir eles por bagunçarem a linha temporal. Ele leva o Ives, volta o tempo e dá pra ele o poder do tempo. O Ives revive o deus e manda ele matar o Anos. O nosso prota então tenta parar o cara com magia, mas o Ives tá invencível, quebra a barreira do nosso prota e apunhala ele por trás. As meninas veem ele desaparecer e o Ives comemora o novo poder, mas o Anos aparece atrás dele lembrando que ele não pode morrer. O Ives não entende como ele sobreviveu e o nosso prota explica que ressuscitou. O Ives então tenta mais uma vez parar o tempo para sempre, congelando tudo, mas isso não afeta o nosso prota, que diz que a magia não funciona com ele. O Ives então se desespera e tenta atacar, mas ele é parado pelas barreiras do Anos e foge. O Anos reafirma que é o verdadeiro rei demônio e diz para Misha e a Sasha que pode destruir todos os obstáculos se elas seguirem ele. O feitiço finalmente se completa e elas brilham por acreditarem nele. Então elas encontram as suas versões do passado. As 4 fontes se unem e o feitiço termina. E o nosso prota lembra o Éter que eles estão no castelo dele e puxa a espada da destruição. O Ives então tenta fugir, mas ele é surpreendido e apunhalado. Ele percebe que não consegue se curar e avisa o deus para não provocá-lo de novo. O Anos continua o ataque até destruir completamente o corpo do Ives. Tudo então volta ao normal e o nosso prota traz Ives de volta à vida, explicando que a sua espada eliminou tanto o demônio quanto o deus que estavam controlando ele. O Ives então pede perdão e jura lealdade a Anos. O nosso prota também o ajuda a recuperar as memórias e pede que ele fique de olho nos outros anciões para descobrir quem as apagou. As meninas voltam ao normal e o nosso prota diz que ainda dá tempo de tirar nota máxima na prova. Eles saem da masmorra e a Misha exausta fica feliz que tudo acabou e decide finalmente ler a sua carta. A Sasha comemora que estão vivas e pede desculpas por tudo. O Anos presenteia a Misha com um anel de gelo encantado, já que é seu aniversário, e as convida para jantar na sua casa. E esse, meu mano, foi o resumo da primeira parte desse anime aí, mano.
esse anime aí que eu tô curtindo demais assistir e trazer aqui, mano. Vai ser um novo anime que eu vou trazer aqui pra vocês. Eu espero que você tenha gostado desse resumo, porque, cara, esse vídeo deu trabalho, tá? Então já deixa aí seu like e se inscreve no canal e ativa as notificações, mano, pra você não perder nenhuma parte. Tamo junto e lembre-se, o Drezinho Animes ama você.